Que a paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria esteja com você, caríssimo irmão, caríssima irmã. Gostaria de falar com você hoje sobre uma reflexão que eu tive hoje no Evangelho, uma inspiração que me veio. Um Evangelho que é muito citado, eu gosto de citar bastante, mas que hoje me veio uma inspiração diferente enquanto eu rezava com essa palavra. A palavra que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, onde nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, não foi em vosso nome que pregamos, que expulsamos os demônios, que realizamos curas? No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos, operários maus. Então, muito bem. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que nem é óbvio o que essa palavra vem a nos dizer são daquelas pessoas que têm dons, que exercem o seu apostolado e exercem em pecado mortal. São as pessoas que, apesar de pregarem, apesar de fazerem curas em nome de Jesus, vivem uma vida completamente contrária ao Evangelho, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, do contrário estaria vos enganando a você mesmo. Então você que prega, que canta, que toca, que tem um apostolado na igreja, página falando de Jesus, se a sua vida está longe dos ensinamentos de Jesus, né, você está se enganando a ti mesmo, né, você está se auto-enganando. Mas qual foi a inspiração que me veio? É porque a gente tem essa tendência de olhar, claro, né? Olhar o evangelho, né, muito fechado nisso, é só a questão de pecado mortal, mas não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então veja, às vezes eu posso até não estar num pecado mortal, mas eu questiono, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Né? Nós precisamos fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E às vezes a gente coloca o apostolado, né, em primeiro lugar. Às vezes, as coisas de Deus estão nos roubando de Deus. Uma frase que eu ouvi muito no início da minha caminhada na igreja, que eu vi e que fez completamente sentido para mim, e que eu reflito muito é: quando o demônio não nos pega pelo profano, ele nos pega pelo sagrado. O que isso quer dizer? O demônio ele vai atirar na nossa vida tudo aquilo que é situação de pecado, ele quer nos roubar de Deus. Só que quando a gente vai resistindo, ele vai e lança coisas mesmo que são sagradas. Ele usa das próprias coisas de Deus para nos afastar de Deus. Né? Então existem muitas coisas de Deus. Por exemplo, aqui, se eu começar, por exemplo, a pegar pregação e exercer coisas na igreja que são muito boas, e isso vai me tirando um tempo de rezar. Então, né, como até nos ensina a alma de todo apostolado, um livro chamado A Alma de Todo Apostolado, a alma de todo apostolado é a oração. Então, se eu não rezo, né, até mesmo o exercício do apostolado vai ser ruim, não vai dar frutos, mas eu vou pregando, mas como eu não rezo, como eu não adoro mais, logo mais eu vou ser presa fácil para cair no pecado. Então, às vezes, o demônio usa das próprias coisas de Deus para nos afastar de Deus. E aqui Jesus fala que a gente não vai para o céu só por falar Senhor, Senhor, mas por fazer a vontade do Pai. Às vezes a gente está nessa, né? A gente fala Senhor, a gente fala Senhor e prega, e canta, e toca, e tem apostolado na internet. E eu pergunto, será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? E às vezes o próprio apostolado está nos roubando de Deus. A gente acha que está no caminho de Deus porque exerce um determinado tipo de apostolado na igreja, enquanto a gente tem que refletir, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Né? Principalmente nós leigos, né? Eu vejo que existe muito um conflito entre nós leigos, né? Principalmente quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente tem uma conversão forte, né? Sai de uma vida muito profana e tem um encontro com Jesus, e a gente fica naquela de querer ser santo, de querer ir para a missa todo dia, e de comungar e adorar, e rosário, aquela coisa. Só que a gente tem que compreender qual é o meu estado de vida. Eu sou leigo. Como leigo, qual é o meu trabalho? E como São José Maria Escrivá fala, o trabalho é o meio de apostolado da gente fazer. Né? Então é um meio de servir a Deus. E às vezes a gente acha que o meio de servir a Deus é somente cantando na igreja, pregando na igreja, escrevendo versículo bíblico, é só rezando, e na verdade não é bem assim. Né? Então qual que é a vontade de Deus a meu respeito? Então eu vejo muitas vezes os jovens, né, engajados, rezando, fogo e aquela coisa, aí vai para a faculdade, por exemplo. Aí começa o conflito, porque
a pessoa ia para a missa todos os dias, vai para a faculdade, serve também para quando consegue algum emprego, alguma coisa do tipo. Ia para a missa todos os dias. Aí agora não pode ir para a missa todos os dias. Agora teve que reduzir para 3 dias ou 2 dias. Aí a pessoa acha que aquele serviço quem deu para ela foi o diabo. O diabo que colocou esse trabalho na vida porque está me roubando de Deus. Não, não está te roubando de Deus, né? Qual é o preceito da igreja? Ir no domingo. Se pode ir mais no domingo, aleluia. Se a gente pode ir mais vezes além do domingo, na missa, amém. Mas o trabalho, ele é uma forma de exercer o nosso apostolado. O homem tem que trabalhar. São Paulo fala, quem não trabalha também não deve comer. E às vezes a gente começa a ter esses escrúpulos, né? E a gente começa a não fazer a vontade de Deus, por exemplo, no seio familiar, dentro da família. Quantas são as famílias que negligenciam a educação dos filhos por causa de apostolado? É o pai e a mãe que só vivem na igreja, pregando, cantando, servindo, faz parte de 3, 4, 5 pastorais, está mais dentro da igreja do que o próprio padre e não evangeliza os seus filhos em casa. Então, nós podemos correr o risco de ser entre essas pessoas que fala Senhor, Senhor, nós pregamos, nós éramos ministros da Eucaristia, nós éramos do apostolado da oração, da Legião de Maria, nós éramos da Renovação Carismática Católica, até fomos consagrados numa comunidade. E, no entanto, o Senhor vai dizer, eu não vos conheço, operários maus. Você é um mau operário, porque você pregava, mas a minha vontade era que você fosse aberto à vida, e não foi aberto à vida, ou teve os filhos e não os educou na fé. Quem educou na fé foi o mundo. Na fé do mundo, né? Não foi nem na fé em Jesus Cristo. Então veja, a gente precisa fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Quantas pessoas têm um dom, recebem de Deus um dom bonito, exercer uma profissão no mundo, né? Com os princípios cristãos, ser um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um advogado, um jurista em geral, e não querem, porque se for fazer faculdade, aí vai ter que ficar até tarde, ao invés de fazendo vigília rezando o rosário, vai ter que ficar lendo livros, ou vai ter que não vai poder ir para tal retiro, porque vai ter que participar de algum congresso profissional. Gente, e aí as pessoas estão virando loucura. Então você tem que compreender, meu filho, minha filha, meu querido irmão, minha querida irmã. Você não é padre, eu não sou padre. Você não é freira, ninguém aqui é freira. Eu sou leigo, então a gente tem que fazer coisa de leigo. Então, a gente precisa parar com essa noia mesmo que alguns entraram. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Então, a partir do momento em que você percebe que você tem um talento, que você pode exercer o seu apostolado no trabalho, conforme São José Maria Escrivá, que você pode ter uma família e você não tem, porque você acha que você vai servir a Deus só se for pregando, escrevendo sobre a Bíblia, essas coisas, você está, na verdade, enterrando os teus talentos na terra. Como aquela pessoa que, diante do medo, né, do pai, do medo lá da pessoa que contratou, que deu os talentos, né, enterrou o talento no chão. Um foi lá, negociou os talentos, né, ganhou 2, multiplicou para 4. Outro ganhou 3, multiplicou para 6 e assim por diante. Mas teve um que com medo enterrou no chão. Assim é você. Eu estou com medinho de ir para a faculdade. E aí eu não vou diminuir meus dias na missa. Eu não vou mais poder participar do grupo de oração. Gente, se foi Deus que chamou você, se deu esse talento, Ele vai dar a graça de você se sustentar. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai deixar de rezar. Não, muito pelo contrário. A gente vai para a faculdade, a gente vai para o trabalho, a gente vai continuar rezando, indo para a missa o máximo que a gente conseguir. Eu estou dizendo aqui, a gente não serve a Deus só dentro da igreja, principalmente a gente leigo, né? Como eu sou leigo, como você é leigo, né? A gente serve a Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no nosso estudar, no ser dona de casa. É nisso a nossa vida. Cristo se manifesta aí no nosso cotidiano. E a gente quer ter uma vida de religioso. E se a gente for olhar a fundo, nem os religiosos podem viver tanto assim, tem que tomar cuidado com os escrúpulos, né? Lendo Santa Teresa outro dia, é interessante um fato, né? Que se a gente conta, as pessoas se escandalizam. Tinha uma irmã no convento de Santa Teresa de Ávila, em que a irmã ia para a missa e comungava. Ela ia todo dia para a missa, ela comungava. E ela começava a chorar e emocionada, só que não era tipo, né,
o choro não durava só uma noite, ali passava, era todo dia que ela ia pra missa. Ela chorava e passava 2 horas, 3 horas, passava a manhã toda chorando, emocionada, porque comungou Jesus, Jesus eu te amo. E não fazia as obrigações dela do convento, porque estava lá em êxtase, não era um êxtase, né? Santa Teresa falou, essa irmã está muito emocionada, né? Claro que Santa Teresa não falou isso, né? Estou aqui querendo ser pedagógico com você. Santa Teresa, essa irmã está muito emocionada. O que Santa Teresa fez? Proibiu a irmã de ir para missa. Só é para missa no domingo, né? Proibiu de comungar. Não vai comungar mais. Está proibida. Parou de ficar emocionada e foi fazer o serviço dela, que ela era obrigada a fazer no convento. Meus irmãos, a gente não pode deixar que as coisas de Deus nos afaste de fazer a vontade de Deus. E eu falo isso por mim, né? Este ano eu estou trabalhando de manhã. Quando dava aula à tarde, também trabalhava de manhã, mas como eu entrava no colégio 9 horas, dava tempo de ir para a missa 7 horas. Claro que não ia todo dia, também não vou aqui, eu todos os dias sem falta. Mas dava para ir mais vezes durante a semana de manhã, 7 horas, eu ia para a missa, 8 horas tomava meu café em casa e ia para a escola. Esse ano eu estou dando aula de manhã. Deu ruim para a missa todo dia. E pelo cotidiano, eu vou para a missa no domingo e às vezes uma outra vez durante a semana, mas tem sido difícil. Mas eu vou dizer, meu Deus, essa escola foi algo do diabo para mim? Claro que não, foi providência de Deus. É onde vem meu sustento. E, como eu disse, o trabalho é um apostolado. O seu executar o seu trabalho bem, com espírito cristão, como vai nos ensinar São José Maria Escrivá. Mas, veja só, eu não posso deixar que o desejo de participar da missa me roube de fazer a vontade do Pai. Senão eu vou estar entre esses que falam, Senhor, Senhor, mas eu ia para a missa todo dia e Jesus fala, tá, mas eu te dei um talento, eu te dei uma profissão, que era ser professor, e você enterrou esse talento porque você queria ir para a missa. Você não fez a vontade do Pai. Então a gente tem que tomar cuidado para que as coisas de Deus não nos afaste da vontade de Deus. E o homem foi posto no mundo para trabalhar. O trabalho não é uma maldição lançada ao homem. Quando Deus cria Adão, a palavra vai dizer isso antes da queda de Adão e Eva. Deus coloca o homem para cultivar o jardim. Depois da queda do pecado original, vem os males, que é a falta de ver o sentido do trabalho, os espinhos, né? O calejar, nessa dor que a gente tem. Mas o trabalho em si é algo que traz sentido, né? Que dá prazer. Então, por mais que venham os espinhos juntos, claro, mas no plano inicial de Deus, o trabalhar, o agir, é algo profundamente positivo na nossa vida. E que às vezes a gente vai perdendo sentido. Aí eu falo, voltemos à vida dos santos. É claro, se você pode comungar todos os dias, quando tem um emprego que pode comungar todos os dias, amém. Mas o que eu estou falando para você é para você não cair numa noia de achar, né? Porque veja só, Santa Teresa, se eu não me engano foi no Livro da Vida, ela vai relatar um período em que ela não podia comungar todos os dias. E aliás, essa questão de comungar todos os dias já veio agora de São Pio X para cá, já do século XX para cá. Mas Santa Teresa ela recebeu a autorização de comungar a cada 15 dias, por exemplo, em determinado período da vida dela. E ela feliz da vida, ela narra, acho que foi na autobiografia dela, né, no Livro da Vida, que ela narra isso. E ela é maravilhada porque recebeu a autorização de comungar a cada 15 dias. E ela foi santa comungando a cada 15 dias durante aquele período. E a gente acha que só vai ser santo comungando todo dia. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui, falando contra você comungar todo dia. Eu quisera comungar todo dia. Eu estou falando que em determinada circunstância em que eu não posso comungar todos os dias, eu também posso ser santo comungando todo domingo. Eu comungando todo domingo, eu já vou estar comungando mais do que Santa Teresa de Ávila naquele período, que ela comungava a cada 15 dias. Porque senão a gente vai estar caindo no escrúpulo que estava aquela freira lá, que Santa Teresa narra. Que toda vez que comungava, ficava 3 horas, 4 horas chorando, emocionada, e não fazia a sua obrigação no convento, aquilo que ela fez um voto. Nós, leigos, podemos cair nesse escrúpulo. Porque eu amo o grupo de oração, porque eu amo a Santa Missa. Aí a gente vai o quê? A gente vai deixando de fazer a vontade de Deus. Lembrando que isso aqui que eu estou falando não é para você, vou fazer tudo do mundo aí mesmo aí e vou deixar de rezar. Não é isso. A alma sem oração não se sustenta. Você tem que rezar todos os dias, buscar rezar pelo menos o terço todos os dias e ir para a missa pelo menos todos os domingos. Se você pode ir mais vezes, amém. O que eu estou falando é
que a gente não pode achar que o nosso apostolado, que o fazer a vontade de Deus, principalmente aqui quem canta, quem prega, é só pregar na igreja, é só cantar, é só servir na missa, né, como ministro da Eucaristia. Não. Nós temos uma família a zelar, a educar. Né? Tem gente que não é aberta à vida porque prega. Aí você está pregando e Jesus vai falar, não te conheço. Não te conheço, mas Jesus, eu preguei, tá, mas você era um varão que casou e a minha vontade para você era te dar 4 filhos, 5 filhos e você se entupiu de meios contra a vida, né, para se fechar a vida, porque queria pregar. Então veja, às vezes a gente começa a colocar o apostolado, uma coisa de Deus, para ser algo que me impede de fazer a vontade de Deus. Reflita sobre isso. Será que eu não tenho usado das coisas de Deus para me afastar de fazer a vontade de Deus? Que Nossa Senhora nos ensine e nos ajude a fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Que ela nos ensine a comungar, que ela nos ensine a rezar e que ela nos ensine na nossa vida cotidiana a fazer a vontade de Deus. Nos mínimos detalhes. Seja na igreja, mas principalmente fora dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma coisa ainda que me veio aqui a lembrança, né? Já falei até em outros vídeos, mas quantas vezes a gente vê casos de pregadores, cantores católicos, etc., que estão chegando no divórcio porque passava tempo demais pregando em missão e tudo mais, e não era fiel na sua família, na sua obrigação primária, que era ser esposo, que era ser pai. O divórcio é uma coisa ruim? É óbvio que é uma coisa ruim, é péssima. Mas o diabo? Não, você abriu as portas para o diabo, meu parceiro. Não estando presente em casa, não estando dando auxílio à sua esposa, ao seu esposo. Aí todo dia tinha uma missão na igreja, todo dia, de segunda a segunda. E nunca tinha tempo para conversar com o esposo, com a esposa, para falar dos filhos, para ter um tempo de lazer com a família. Então vamos lá, né? Eu até acredito que foi o diabo que acabou com o teu casamento, mas quem abriu a porta para o diabo entrar foi você. Vigia, não use das coisas de Deus para te afastar de Deus. Salve Maria Imaculada, nossa Corredentora e Mãe, Mãe de Misericórdia.